Você já deixou de fazer alguma atividade diferente, de usar uma roupa mais ousada ou até de expor os seus sentimentos porque você ficou preocupada com o que os outros iam pensar? Pois fica neste vídeo até o final e perceba o que você precisa entender para lidar com essas críticas. Eu sou Tamires Mascarenhas, sou psicóloga e neste canal eu vou falar de assuntos relacionados à ansiedade e ao perfeccionismo especificamente. E claro, assuntos relacionados. Então, se você se interessa por este tema, já se inscreve no canal para você sempre ficar atento a todos os vídeos que chegarem. Eu quero que atire a primeira pedra quem nunca se preocupou com o que os outros iriam pensar sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente ia falar. A gente vive em comunidade, a gente convive com as pessoas, então é importante a gente sim pensar em no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, porque isso pode impactar na vida delas. Então, claro, é importante a gente procurar manter uma relação mais cordiosa, uma relação mais respeitosa, mais cordial. E ok você se preocupar com isso. No entanto, se essas preocupações impedem que você faça algo que lhe traga prazer, faz você ter dificuldades de se expressar e se mostrar de forma autêntica e até atrapalha no seu desenvolvimento profissional e pessoal, então você precisa pensar sobre isso. Você precisa agir de forma diferente para não se tornar refém do que as outras pessoas vão falar sobre você. E o que você precisa saber sobre essa sua preocupação com as críticas alheias? A primeira coisa é que as pessoas, elas vão falar de você. Há casos em que elas vão falar com outras pessoas e isso não significa que porque elas falam de você, elas estão falando mal de você. Você pode ser inspiração também para essas pessoas. Muitas vezes a gente acha que sempre que falam da gente é porque estão falando mal, mas aí cabe a você refletir. Por que estão falando mal de mim? Será que eu só tenho podre? Será que eu só tenho algo que fale mal de mim? Será que não tem nada bom ao meu respeito? E aí você fica preocupada porque acha que a pessoa está difamando a sua imagem. Porém, quando a gente pensa nesta outra possibilidade de que nós também somos inspiração, nós já nos tranquilizamos um pouco em relação ao que a outra pessoa pode estar comentando sobre a gente. E aí sim, também terão aquelas pessoas que elas vão falar o que elas pensam da gente pra gente. Assim, você precisa ouvir, analisar se faz sentido tudo isso que elas estão falando, se condiz com o que de fato é verdade para você, se condiz com a sua realidade. E como você pode observar isso? Observe se faz sentido o que as pessoas dizem de você ou para você. Muitas vezes a gente recebe mensagens, a gente escuta algumas coisas que se a gente não digere muito bem, se a gente não processa muito bem, elas acabam se tornando verdades absolutas. E aí é importante você se questionar, por que apenas o que o outro fala é a verdade, é o que está correto? Porque o que eu penso sobre as minhas escolhas está errado? Eu aposto que se você resolveu tomar alguma atitude diferente, é porque você já pensou, já estudou muito sobre isso, né? Então confie um pouco mais em você. E como você pode fazer isso? Se observe mais. Fique atento, escreva aquilo que você gosta, aquilo que você sente, como você se sente diante de uma determinada situação. Por exemplo, se você observa que gravar vídeos faz com que as pessoas se conectem mais a você, faz com que a sua mensagem seja passada de forma mais compreensiva, então continue com isso. Você precisa entender o que faz sentido para que você vá em frente com o seu objetivo e quanto mais você focar em fazer algo que importa, menos você vai se preocupar
com aquilo que os outros estão pensando. Precisamos analisar as críticas que recebemos. A partir do momento que você convive com algumas pessoas, elas vão falar do que pensam sobre determinada atitude sua. Elas vão falar isso de acordo com o que elas aprenderam, com o que elas vivenciaram como sendo certo, errado, como sendo importante para elas. E aí elas acham importante você saber disso. No entanto, a partir do momento que você aprende a se observar mais, a entender o que é relevante para você, você vai ter mais conhecimentos se essas críticas alheias, elas podem te ajudar ou te atrapalhar. E aí cabe a você decidir se você vai adiante com o que as pessoas te dizem ou se você vai seguir com aquilo, com apenas aquilo que você considera o suficiente. Entenda para quais pessoas você precisa dar alguma satisfação. Algumas atitudes e escolhas suas, elas podem repercutir na vida de outras pessoas, principalmente se for alguém da sua família, algum amigo muito próximo. E se essa mudança de comportamento, se essa nova atitude não for bem explicada, a pessoa pode sentir raiva, decepção, preocupação. E com essas pessoas você precisa conversar, informar do que está acontecendo, explicar por que essas mudanças são importantes para você. E assim você pode perguntar para ela como ela lida com essa novidade. Ou seja, para essas pessoas é importante você se preocupar com o que elas pensam. Mas fique atento se quando houver essas necessidades suas, você vai ser repreendido por essas pessoas, se você não vai ser acolhido. Aí vai ser importante você pensar sobre essas relações. Eu me lembro até de um episódio de Friends, em que aquele episódio que a Rachel e a Phoebe resolvem correrem juntas. Vocês se lembram? Neste episódio, a Phoebe ela corre de uma maneira muito diferente do comum. E a Rachel fica olhando assim, ela até se sente envergonhada. E aí ela resolve correr escondida da amiga. Enfim, aí a Phoebe flagra a amiga correndo, fica chateada. E a Rachel depois resolve conversar com ela, resolve pedir desculpas. E aí a conversa delas é mais ou menos assim: mas por que você não me falou antes? E a Rachel avisa: porque eu tava com vergonha do jeito que você corria. Ela: mas qual é o problema? O problema é que é estranho. Mas e daí que é estranho? E daí que as pessoas estão olhando? E daí que as pessoas estão olhando? E daí que as pessoas têm olhos e... Ou seja, ela nem sabia o que falar direito. E aí a Phoebe complementou: mas são pessoas que você vai passar por elas e nunca mais vai ver na vida. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupada com pessoas que não fazem parte da nossa relação. Então, por que se preocupar com o que elas pensam? Dessa forma, você também precisa entender que muita gente não está nem aí para você. Desculpa por esse tapa na cara, que de alguma forma até parece que contradiz com aquilo que eu já falei, mas isso também nos mostra que as pessoas têm outras preocupações. Então, assim como você tem aprendido a focar no que é importante, no que faz sentido para você, elas vão fazer o mesmo com elas. É claro que se você tiver com uma melancia na cabeça ou tiver com uma roupa muito bonita que chame a atenção, elas vão olhar, elas vão reparar. Mas isso não significa que elas vão parar o dia delas, a rotina delas, para falar de você, para falar sobre você. A gente precisa se distanciar desses pensamentos de que tudo é sobre a gente. Nem tudo está sob o nosso controle. Às vezes, além da gente se preocupar com a fala das pessoas, a gente também cria cenas, especulações de como as pessoas vão reagir sobre determinado comportamento nosso. Aí a gente até pensa: eu aposto que ela está falando de mim para o chefe. Mesmo que o comportamento assim já tenha acontecido anteriormente. Mas o fato é que você não tem certeza disso, você está apenas especulando. E percebe que quanto mais você faz essas
especulações sobre algo que ainda você não provou ser verdade, mais você se estressa, mais você julga as outras pessoas como oportunista e aí fica pensando, fica sofrendo sobre o que o seu chefe deve estar pensando em relação a você. Então, preocupe-se com aquilo que está sob a sua competência e tome alguma atitude em relação a isso. O que não está sob o seu controle, você não pode fazer nada. E aí é preciso você aprender a lidar com essa questão. Assim você consegue se desprender um pouco mais dessas crenças de que você sempre está errada, de que sempre estão falando mal de você, de que tudo é com você. E dessa forma você consegue observar mais aquilo que faz sentido para você e ir adiante com os seus objetivos. Bom, eu espero ter te ajudado com o conteúdo deste vídeo. Eu estou disponível para atendimento com psicoterapia. É só entrar em contato comigo pelos meus dados, eles estão aqui abaixo na descrição do vídeo. A psicoterapia vai te ajudar a entender o que faz você se preocupar com essas críticas e a desenvolver estratégias para que você se torne mais confiante e vá adiante com seus objetivos, independente das críticas dos outros. E se este vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com seus amigos. Também escreve aqui no canal, aqui abaixo nos comentários, se você se identificou com algumas dessas questões que eu citei acima. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês.